Nossa. O encontro com a palavra. Porque muita gente tem um encontro com a igreja, mas não tem um encontro com a palavra. Sim. Né? Então essas pessoas são mais fáceis de sair, fáceis de desviar, né? Então o senhor teve mais encontro com a palavra logo no início? Excelente pergunta. O nome desse amigo meu, o nome dele é Paulo Suzuki. E é amigo de trabalho. Mas para eu ir para a igreja, eu já conversava com ele antes. Então ele não estava passando no meio da rua e me chamou para ir para a igreja. Eu já estava vendo de fato de como é que ele era, o fato de como ele conversava e o fato que ele se portava. E aí chegou no momento que ele me chamou para ir para a igreja. E aí logo depois eu olhei e falei assim, cara, é um camarada que realmente trabalha comigo. É um camarada realmente que é bom andar com ele, é agradável. E eu quero o Deus dele. E aí eu comecei a fazer perguntas e aí ele me deu uma Bíblia de presente. Glória a Deus. E isso é muito importante. Porque muita gente, eu vejo assim, a igreja hoje, a gente fica muito esperando, de fato, né, o melhor louvor e a melhor palavra, né? Tem um grupo que ele procura isso. E em oração, meditando, e eu participei um dia de um treinamento sobre evangelismo. E esse treinamento mudou minha vida. Porque nesse treinamento o pastor falava que antes de apresentar a igreja, você tem que apresentar Jesus. E é que hoje em dia está muito distinto, né? E quando você apresenta Jesus, você tem que começar de imediato um discipulado com a pessoa básico. Só para dar aquele leitinho, só para poder cuidar daquele nos primeiros momentos. Porque em algum momento a pessoa se torna apta a procurar uma igreja. E quando, pastor, o senhor recebe essa pessoa, você recebe uma pessoa que já tem um relacionamento de casa. Verdade. Então essa pessoa, ao invés de chegar lá e assistir um culto, essa pessoa vai prestar um culto, que é totalmente diferente. Verdade. Então, por mais que a palavra não cause arrepios, a pessoa sabe que é aquilo que ela precisa ouvir. E o Senhor Jesus foi com ela exatamente para a igreja. Então, isso daí muda toda a concepção. E comigo foi exatamente igual. Porque no outro dia eu estava perguntando para ele. Eu estava tendo dúvida. Eu tinha uma pessoa para poder me perguntar. Eu não dependia do pastor, porque o pastor realmente ele tem seu papel, mas ele estava lá no altar. Então, o que eu perguntava era ele. Eu olhava para ele e falava, e aí, Suzuki, como é que é isso? Não, mas Suzuki, como é que é aquilo? E começava isso, começava aquilo. E comigo foi bem especial. Porque ele não teve pressa. Porque antes eu bebia. Eu bebia, né? Normal e tal, pela cultura da família. Eu bebia com meu pai, com meu sogro, com todo mundo. E em momento nenhum ele chegou para mim e falou assim, você vai para a igreja, você vai ter que parar de beber. Totalmente diferente. Ele não falou exatamente nada em relação a isso. Mas eu saía com ele e eu bebia e ele não. E depois de um tempo, eu firmei na igreja e tinha um pastor que veio falar comigo. E eu já saí de casa com esse pensamento. Eu falei, olha só, a igreja é muito boa, mas se o pastor vier falar comigo que tem que parar de beber, na mesma porta que eu entrei, eu vou sair. Olha como é que eu era desaforado. Né? E o pastor olhou para mim e falou assim, e Augusto, tudo bom? Eu falei, tudo bom, pastor, tudo na paz. Você bebe? Aí eu já me armei, né? Eu falei assim, olhei no olho dele, falei assim, bebo. Ele, tranquilo. Se for um problema para você e você tiver dificuldade, você fala comigo. Se não for, tá tudo em paz, continue aqui conosco, é um prazer andar contigo. E aquele amor me desmontou. Aquele amor sabedoria, me desmontou. né? E aí, com o tempo, a gente vem entendendo que é o próprio relacionamento que vai tirando. É porque com o relacionamento você entende que você não cabe em certo tipo de local. Você não cabe mais em certo tipo de comportamento. Não é um falando, não é o outro falando. É justamente o comportamento, o andar, o relacionamento, a intimidade que vai te levando a isso. Verdade. Que é o próprio Espírito Santo, já começa a trabalhar do Espírito Santo aí, na verdade antes da conversão, né? Porque eu falo que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele tem vários atributos, mas um deles, que é o principal na minha concepção, é fazer a gente mais parecido com Cristo. Verdade. Norte Brasil, a sua